Já está no ar, Ciro? Tô tranquilo. Não, ainda está aqui como agendado. Ainda está como agendado lá no Ciro. Já está? Tá, Ciro. Ok. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. É com extremo prazer que a Faculdade de Direito do Recife e o programa de pós-graduação, que engloba o mestrado em Direito, tem a honra de receber hoje o professor Ciro Gomes. Vai ser um debate onde teremos aqui os debatedores, a professora Mariana Fischer, do PPGD, e o professor Francisco Queiroz, também do PPGD e diretor da Faculdade de Direito do Recife. Não precisa que todos conhecem, mas faremos agora um pupurri bem rápido do currículo do professor Ciro Gomes e imediatamente vamos passar a palavra a ele, dizendo quais são as linhas do nosso grupo de pesquisa, o que é o PPGD e qual é a nossa função do projeto, do grupo de pesquisa Direito e Desenvolvimento. Então, o professor Ciro Ferreira Gomes, foi deputado estadual, prefeito e governador, uma carreira meteórica, dos quais, segundo o Datafolha, foi o prefeito e o governador mais popular do Brasil. Depois, ele foi ministro da Integração Nacional. Assumiu o Ministério da Economia com a implantação do Plano Real. Nesse meio tempo, foi Visiting Research Scholar na Harvard Law School. Depois, foi ministro da Integração Nacional, responsável pela formulação e implantação do projeto da transposição do Rio de São Francisco. Foi deputado federal, tendo 16% dos votos válidos em nível nacional, candidato à presidência em 1998, 2002 e 2018, e depois presidente da empresa Transnordestina Logística S.A., e diante do descalabro da vida nacional, resolveu voltar para a vida política, ao qual ele, como todo bom cidadão, nunca saiu. Desde 2015 se encontra afiliado ao Partido Democrata Trabalhista. Antes de passar a palavra, é bom frisar que aqui é um evento conjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito do Recife, a faculdade mais tradicional do Brasil, que foi criada por Dom Pedro II, junto com a USP, e o PPGD, nosso projeto, que é um dos mais longevos de todo o Brasil também, e que nós temos agora um grupo de pesquisa chamado Direito e Desenvolvimento, dentro do PPGD, com professores, é formado por professores da Faculdade de Direito do Recife, como, por exemplo, o professor Francisco Queiroz, como, por exemplo, a professora Luciane Graçando, como, por exemplo, a Marcos Nóbrega, como, por exemplo, Edilson Nóbrega, como, por exemplo, Manuel Errá. E alguns professores de fora, como, por exemplo, Martônio Montalverne, cearense, conterrâneo, e também professor Bolzan, dentre outros. O objetivo é discutir o desenvolvimento. Mas por que discutir o desenvolvimento? Me permitam 3 minutos, uma digressão bem breve. De 1930 a 1980, e veja, professor Ciro, se eu li bem seu livro. Se eu não li, perdoe-me, porque a interpretação não é do autor, é do intérprete. Então, de 1930 até 1980, nós tivemos uma das mais altas taxas de crescimento do mundo. Depois de 1980, com o segundo choque de petróleo, em 1979, há uma eclosão de uma intempérie que faz com que esse modelo comece a degringolar. Claro que as opções tomadas, principalmente com o golpe de 64, contribuem para isso, com o aprimoramento do Programa Nacional de Desenvolvimento 1, Programa Nacional de Desenvolvimento 2. Mas isso não é o foco aqui. Depois, nós passamos uma década perdida, temos a implantação do Plano Real, e com essa implantação do Plano Real, nós conseguimos estabilizar a economia. Mas o projeto de Brasil, naquele momento, era um projeto de uma inserção dependente. Era um projeto onde nós iríamos ser uma ancila de modelos outros. Não cuidamos do câmbio e nós não tínhamos uma política de industrialização. Foi também 2 governos pífios. Começa-se o governo do PT, não há mais, de forma despudorada, o interreguismo. Por causa do boom das commodities, conseguimos ter um salto, deixamos de ser devedores em dólar e passamos a ser credores em dólar, com reservas que eram de 375
bilhões de dólares, isso foi gasto agora, quase 100 bi em quase 2 anos, um verdadeiro assinte à soberania nacional. Mas nesse período, nós não nos preocupamos, e esse modelo é chamado do nacional desenvolvimentismo, do social nacional desenvolvimentismo, nós não nos preocupamos. Numa política de industrial, ele tentou fomentar uma política de industrialização, mas a questão do câmbio e a questão do juros, veja, a questão dos juros foi uma nota só, desde o governo FHC ao governo do PT. E o primeiro governo Lula seguiu superávites primários, assim, assombrosos. E isso daí foi estiolado para pagamento de uma dívida que não parou de subir. E aí, a partir de 2015, de forma bem rápida, estou sendo muito genérico para dar a palavra ao professor Ciro, nós tivemos um debacle completo. 2014 já foi 0, 2015, 3 ponto alguma coisa, 2016, 3 ponto alguma coisa de perda, e de lá para cá, nós tivemos 1,2, 1,1 e 0,9 no governo Bolsonaro. Nós já vínhamos crescendo com o governo Bolsonaro a 0,5, que é uma das menores taxas do mundo. E a perspectiva desse ano, sem o coronavírus, seria algo em torno de 1,5, se muito. Então, diante disso, nós temos o quê? Nós sabemos que toda unanimidade é burra. Mas no Brasil se formou uma unanimidade, inclusive para forças da esquerda. Ninguém fala, por exemplo, da dívida interna. Ninguém fala, por exemplo, da questão da industrialização. Nós temos duas correntes, que é uma do nacional desenvolvimentismo, social nacional desenvolvimentismo, e uma denominada do novo desenvolvimentismo, que um dos corifeus participou do governo, totalmente do governo FHC. Então, determinadas forças políticas, eu posso dizer que são forças políticas de centro-esquerda e também forças políticas arejadas da direita, estão convergindo para discutir o Brasil. Não significa discutir para um partido, mas significa discutir ideias. Por isso, diante do livro, que é o lançamento virtual, veja que ponto nós chegamos, Ciro Gomes, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança, diante desses terraplanismos, diante dessa falta de ideias, de discussão, nós estamos aqui com o professor Ciro Gomes, que, queira-se ou não, goste-se ou não, é alguém que formula políticas para o Brasil. Então, em vista disso, nós, Universidade Federal de Pernambuco, o Programa de Pós-Graduação em Direito, a Faculdade de Direito do Recife e o Grupo de Pesquisa Direito e Desenvolvimento, tem a honra, o prazer e satisfação de recebê-lo, a professor Ciro Gomes, e passo imediatamente a palavra para você. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, meu caro amigo, meu estimado amigo, ilustre mestre, professor Valber Agra. É uma honra para mim atender a esse privilégio. Todos nós que cultivamos o direito, ainda que um modesto rábula como eu, sabemos da transcendental importância da Escola do Direito do Recife. Não é? Nós todos sabemos a importância dessa escola, não só na construção de um pensamento jurídico nacional brasileiro, como no preparo de estadistas. Muitos estadistas foram germinados nessa escola, de maneira que eu me sinto, a um só tempo, extremamente honrado e feliz e tenso, né? Porque falar nesse universo, de fato, não é uma coisa tão trivial. Eu quero cumprimentar o diretor, quero cumprimentar a professora, enfim. E a apresentação que o estimado amigo fez é uma apresentação muito generosa e muito eloquente, do ponto de vista do resumo, que ninguém faria melhor, e isso, no seu caso, é pleonasmo, porque é uma inteligência muito arguta. Mas eu quero pontuar algumas questões, não é, que não podiam estar num resumo. Desenvolvimento não é obra do acaso, jamais foi na experiência mundial, na experiência empírica, na experiência da geografia contemporânea, na experiência histórica, jamais o desenvolvimento foi consequência do laissez-faire. O laissez-faire pode ser um formato adicional, complementar, mas há uma premissa civilizatória para o êxito. Não é? Eu quero crer, e essa é uma hipótese que eu desenvolvi refletindo lá nos Estados Unidos, depois de acumular essa experiência objetiva como fazedor de coisas. Eu não sou um especulador, gosto muito de curar minha ignorância, lendo, estudando, consultando as inteligências com quem eu tenho o privilégio de conviver no Brasil e fora do Brasil. O nosso país é um país que todo mundo respeita, hoje em dia está num pior momento, mas o brasileiro que procurar tem uma grande guarita na comunidade internacional, do seu ponto de vista acadêmico, e eu tive essa oportunidade. Fui convidado para ser visiting scholar em Harvard, na Harvard Law School,
não é? Que é a escola, por exemplo, que formou o Barack Obama, sem se falar lá atrás no Kennedy, só para dar um padrão. Pois bem, a premissa civilizatória para discutir, eu proponho que seja dependente de três fatores. Não há civilização exitosa na história da humanidade, nem na atual geografia contemporânea, que por detrás da grande miríade institucional, das grandes variações culturais, de valores, as histórias com guerras ou com conchavos, enfim, pouco importa essa institucionalidade superficial, ou mesmo especialmente a retórica. Por trás você vai encontrar três premissas. Faltou uma delas, não há êxito civilizatório. A primeira, um alto nível de poupança doméstica. Ou seja, o que financia desenvolvimento sustentado é a capacidade que cada nação tenha de produzir o seu próprio capital. E temos já a ver aí a primeira gravíssima e central interação com a questão do direito. O nível de formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista das forças do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a danada da política, a execrada política, a negada política faz ou deixa de fazer. E qual é a imaginação institucional que o direito conectado a essa política, a essa formulação, consegue engendrar no pacto central? Aí o direito consuetudinário vai por um caminho, o direito positivo vai por outro caminho, mas o fato é que não há desenvolvimento sustentado sem se basear estrutural e organicamente na própria poupança nacional. E o nível de poupança nacional é consequência de arranjos institucionais que a política e o direito constroem. Segunda premissa, parece também absolutamente verdadeiro, à luz da história e da atual geografia econômica contemporânea da humanidade, sem exceção, que pouco importa a propaganda ideológica, a retórica, né, o conjunto de valores simbólicos que esta ou aquela civilização, ou aquela fração da humanidade cultiva, na prática, se nós tirarmos a propaganda ideológica do caminho, nós vamos encontrar invariavelmente, sem qualquer exceção que eu tenha encontrado por anos de pesquisa, uma coordenação estratégica entre o Estado forte, uma iniciativa privada poderosa e uma convergência com o pensamento acadêmico. Lá vem a outra interação central com o pensamento universitário, ou seja, como é que funciona? Você pode ter o experimento, do seu ponto de vista da civilização ocidental, judaico-cristã, o exotismo institucional chinês, né? Um partido único, uma retórica de partido comunista, em plena segunda década do século XXI, mas tira a propaganda, tira as peculiaridades institucionais, vai achar o quê? Como é que a China faz o grande adjornamento, a grande virada? É quando o Deng Xiaoping, que tem uma capacidade extraordinária que eu não terei jamais, diz, não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. O Estado chinês é poderoso. Como é que eu defino poderoso? O nível de formação bruta de capital é uma pista. Então, só para os amigos que me dão a honra da sua atenção, o Brasil, nesse momento, está com o pior nível de poupança nacional da sua história, chega a 15% do PIB, ou seja, nós estamos consumindo 85% de tudo que produzimos, e 15% não é suficiente para lastrear a necessidade grave do nosso desenvolvimento, que nós vamos especular hoje à noite aqui, também podem ser imaginadas com inteligência e sem superficialidades ideológicas menos reflexivas. Eu acho que ideologia é central, mas ela há que ser reflexiva, porque a superficialidade hoje só faz distrair as pessoas e fazer uma certa catarse para determinadas biografias, não é, que se afirmam disso ou daquilo, e que não sabe sequer o que é que isso ou aquilo representa, para não antecipar a provocação de o que é ser de esquerda contemporaneamente no mundo e no Brasil. O livro reflete sobre isso também. Mas é assim, a China, enquanto o Brasil poupa 15%, a China poupa 47% do PIB. Olha a distinção. A velha Europa, que está com a infraestrutura realizada, não tem mais oportunidades do emprego tradicional, a velha Europa ainda poupa 32%, 35% do PIB. Neste caso, a única exceção é a América do Norte contemporânea, porque detém uma intransplantável condição que é deles e apenas deles, o dólar. Um conceito de poupança para eles é pintar papel de amarelo com uma certa tinta química, e o mundo atribui a esse papel pintado de verde reserva de valor e termos de troca de todas as... E opção de reserva. Da China tem lá 1 trilhão, o Brasil tem 380 bilhões hospedado em papéis norte-americanos. Tirante esse exemplo atípico, que é sustentado por um protagonismo militar
e por um protagonismo tecnológico crescentemente ameaçados, não é sustentável nem transplantável essa experiência. Portanto, a primeira premissa, poupança alta. A segunda, uma coordenação estratégica entre estados fortes. E o constrangedor aqui, nós estamos profissionais de direito, todos somos democratas, é que não é essencial a democracia. Neste elemento aqui, não é essencial a democracia. O experimento chinês eu classifico como autoritário, mas o experimento alemão do pós-guerra é democrático. Portanto, para nós deve ser democrático, o que introduz certas variáveis para o bem e para o mal que nós temos que considerar dada a axiologia, porque isso não é uma opção tecnocrática, é uma opção de valores. E o terceiro vetor é, quer dizer, essa coordenação estratégica, governo poderoso, iniciativa privada convergente com o objetivo estratégico traçado para o desenvolvimento e uma academia que dê as respostas práticas, concretas aos desafios do desenvolvimento pretendido. Então, se você pedir hoje um novo sinônimo de soberania nacional, eu diria ciência, tecnologia e inovação. Então, um país que, como o Brasil, depende de importar máscara, touca, bata para enfrentar uma pandemia, não pode se afirmar um país independente. E, portanto, redesenhar nossa compreensão tem a ver com a centralidade com que a aposta técnico-científica há de ser feita, e essa é a segunda premissa. A terceira premissa também tem a ver imediatamente com a academia. É que jamais prosperou, jamais, em tempo algum, qualquer nação que por detrás dessa sustentação de desenvolvimento, claramente, ou de forma crônica ou aguda, não tenha deixado de fazer uma aposta em investimento em gente. Ou seja, com 6 anos de escolarização média, 7 anos de escolarização média, o Brasil está condenado ao atraso. Não há como. Se você quiser, vamos pegar aqui, a China, em 1980, o Brasil tinha uma produção industrial que equivalia à da China, à da Malásia, de Singapura, do Vietnã, os chamados tigres asiáticos, que ainda sobrava um tanto. Hoje a China é 16 vezes o Brasil. A Coreia do Sul, que veio olhar o Brasil produzindo 600 mil veículos, não tinha nenhuma unidade. Hoje tem 4 marcas globais, com 15% do mercado global de automóveis desenvolvidos por eles. Claro que aí tem a ver com engenharia reversa, com propriedade intelectual, que nós temos que discutir em algum momento. Tudo isso é conectado e o livro reflete sobre isso. Mas o fato é que, vamos lá, a velha Inglaterra abriu suas primeiras universidades no século XIII. A Nova América, o Novo Mundo, abre suas universidades no século XVII. Os americanos. Foi preciso Dom João VI vir para o Brasil já nas iminências do século XX, a meados do século XIX, para nós começarmos a pensar no ensino superior. Dom Pedro é que faz, a partir de Zé Bonifácio, que imagina a nação brasileira e dá molde a ela, é que nós vamos fazer a aposta. Mas a Inglaterra tinha a universidade do século XIII, no século XIII, XIV. Mas a Coreia do Sul não tinha. É 30 anos atrás, 40 anos atrás, uma reestruturação, e essa aposta nós precisamos fazer. Então, essa é a premissa. Isso tudo é tarefa política. Agora, nós não podemos imaginar uma tarefa política desse nível de abstração ou de paradigma sem um nexo dialético com os tempos aqui e agora, e as ameaças e oportunidades, interdições e potencialidades da nossa nação brasileira agora. E aí, na minha opinião, para refletirmos hoje, nós precisamos entender que explode sobre a nação brasileira, e nós precisamos iluminar isso analiticamente, porque ela explode de uma forma caótica nas costas da sociedade brasileira. E uma das sequelas mais graves é tirar do imaginário popular, especialmente dos jovens, o respeito à política. E como a política perdeu centralidade, perdeu bem-querença, perdeu respeitabilidade, a tendência é o criptoconservadorismo, porque a política é a energia motriz da mudança. Se ela desacelera, se perde centralidade, se perde a confiança e a respeitabilidade do povo, mas especialmente dos jovens, o que está posto tende a ficar congelado para sempre. E isso não é neutro, porque o Brasil não pode congelar. Nós estamos, na verdade, para pior do que congelar, nós estamos retrocedendo e violando o pacto constitucional, não pelo protocolo de 88, mas se consultarmos vamos dizer, a vontade constituinte do poder originário, que é o nosso povo, em relação de qual é o desenho de economia política que o nosso povo lá atrás teve atendidos na Constituição de 88 e mais contemporaneamente se nós tomarmos o pulso da opinião pública, e naquilo que são, vamos dizer, as bases constituintes originárias
do desenho institucional que hoje está indo por um certo poder constituinte usurpador derivado, não é? Na contramão daquilo que é o Pacto Constituinte de antanho, de 88, e se nós consultássemos agora para uma reconstitucionalização do país, não remanesceria um país neoliberal. Remanesceria um país comprometido com o estado de bem-estar social ao modo como os europeus o desenham. E isso está muito claro, o meu livro traz consultas contemporâneas de institutos de pesquisa científica que fazem esse levantamento. Então, veja, como é que explode a crise no Brasil hoje? Para discutir, eu sustento, e não me deixe abusar muito da sua atenção e do seu tempo, né? Me faça um sinal aí, porque prazer. Eu definitivamente me considero num momento de grande privilégio de pensar entre mestres, entre doutores da Escola do Recife, por quem eu tenho um afeto, respeito e grande admiração. Então, voltando aqui para ser o máximo objetivo possível, me parece que há 3 camadas nessa crise. A primeira é uma importação do estrangeiro, derivada do colapso do pensamento progressista europeu, quando acontece a debacle do marxismo-leninismo, simbolizado pela queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, o pensamento progressista perde o método e confunde a perda de método com a rendição ou a cessação da luta pelos valores, que permanecem, na minha opinião, extraordinariamente contemporâneos e universais. Então, o valor da igualdade, o valor da paz, o valor da tolerância entre os diferentes, isso é o ideário, a valoração axiológica, ou isso é um pleonasmo, a axiologia de alguém progressista é a alteridade. Isso é um valor definitivo. Se nós perdemos, alguns até resistem à crença de que não, mas se nós perdemos o método marxista-leninista, esses valores não foram perdidos. Porém, a esquerda europeia, que tem uma influência grande no pensamento do mundo, e no Brasil especialmente, ela aceita com casca e tudo o mito do fim da história, a ideia de que a institucionalidade vitoriosa da Guerra Fria do Atlântico Norte ganhou a batalha, de que a história chegou ao fim, aspas, Fukuyama, e que cabe agora aos países retardatários apenas imitar essa institucionalidade vitoriosa e a eles dourar a pílula, humanizar o caminho neoliberal, na medida em que havia uma questão pragmática. Qual era a questão pragmática? Emerge do Oriente uma competição agressiva, crescentemente agressiva, por mercados terceiros e pelo mercado europeu em si mesmo, e esse produto vem do Oriente desonerado de qualquer cunha fiscal que lastreasse um estado de bem-estar social como os europeus o desenharam no pós-guerra. Então, é evidente, se eu fosse um lord inglês nos anos 80, eu entenderia que restaurar a competitividade sistêmica da indústria europeia, do Reino Unido, em antagonismo a um produto industrial agressivamente competitivo vindo do Oriente, eu poderia localizar, pelo menos parcialmente, na cunha fiscal que suporta, financia o estado de welfare state, como um assunto a ser abordado. Isso se revelou uma grande mentira, não houve jamais consenso para o desmonte do estado de bem-estar social, e esse problema virou estagnação econômica, agravado pela migração. Os jovens perderam a confiança porque a falta de uma alternativa e a ideia mentirosa de humanizar o caminho, de dourar a pílula neoliberal, produziu essa grande frustração dos jovens com a política. E a direita é quem está aproveitando, a grande direita, xenófoba, meio proto-fascista e tal, e isto é um fenômeno grave que o Brasil está recebendo influxos disso. Não a direita é o fascismo. Proto-fascismo é melhor que se diga, porque o fascismo é uma coisa muito mais complexa. Mas algumas características, o autoritarismo, o crescente apelo à violência política, como negação da diversidade, a xenofobia, a excludência de etnias, a pretexto agora de combater a disputa selvagem por emprego, pelo aviltamento do salário, as filas nos serviços essenciais de saúde, de transporte, isso tudo está predispondo a Europa, e não por acaso, os 3 países negacionistas da questão da ciência são os 3 piores lugares do mundo em consequências funestas da pandemia, que é basicamente a América do Norte em primeiro lugar, o Brasil em segundo e o Reino Unido em terceiro. Então, essa primeira camada nós precisamos pôr em evidência, porque às vezes parece uma abstração muito longínqua, mas se nós não entendermos isso, a prostração ideológica, por exemplo, a esquerda brasileira aceitou beijar a cruz. Ela não fez diferente do que fez a esquerda espanhola, do que fez a esquerda italiana, que tem um protagonismo importantíssimo, viu antes
a insustentabilidade do marxismo-leninismo, baseou ali com vários intelectuais importantes o eurocomunismo, né, a ideia de que você poderia conciliar a democracia, o desenho institucional das democracias liberais com livre iniciativa, porém tendo um Estado capaz de promover a igualdade entre as pessoas, abrindo mão da velocidade revolucionária para um tempo de reformas estruturais profundas. Avançou-se muito no imaginário institucional dependente disso, e o Brasil tinha uma reflexão meio com a retardatária, meio superficial, mas era mais ou menos a nossa guia. Nós perdemos tudo isso. E o pensamento aqui desertou completamente, beijamos a cruz e tentamos humanizar um caminho que não era o caminho europeu. No Brasil, nós chegamos nessa tragédia com uma sociedade vivendo em ambiente de pobreza, de miséria, de concentração de renda, de precariedade de infraestrutura, né, e de agendas do século XIX não realizadas, como a reforma agrária, agendas do século XX, a desindustrialização precoce, que o Brasil não pode suportar, e quando chega a novidade da economia 4.0, dos tempos digitais, que serão gravissimamente estressados pelo 5G, que chega amanhã. Né? Então, essa é a primeira camada da crise. A segunda camada da crise tem na veia uma necessidade de um pensamento, sabe, jurídico, e a Universidade do Recife, a Universidade de Fortaleza, a Universidade de Pernambuco, a Universidade do Ceará, a Escola do Recife, na nossa Escola de Direito de Fortaleza, tem um papel absolutamente grave nisso. Eu tenho procurado ponderar aos meus companheiros, que é basicamente o seguinte: eu penso, para a discussão, que o Brasil está sendo desconstitucionalizado, que nós estamos vivendo hoje num momento de desconstitucionalização a partir da compreensão que eu tenho, né? Eu sou muito fã, é uma palavra muito vulgar para esse ambiente acadêmico, mas eu sou admirador do direito consuetudinário. Eu acho que é mais ágil, permite mais flexibilidade. Esses ritos formais da reforma no protocolo do direito positivo parece não guardar coerência com as velocidades dos tempos presentes. Não é? Imagina, por exemplo, grupos de fake news tomando centralidade no processo de disseminação da informação, que é base da decisão livre ou não livre do eleitorado numa democracia representativa, e a gente ter que amadurecer um debate, etc., quando os tribunais poderiam, baseado em princípios, e o amigo é absolutamente brilhante em chamar a atenção dos tribunais para isso. Ainda que a lei tenha esses protocolos, os valores que ela perseguiu buscar são uma fórmula contemporânea, mesmo em ambiência de direito positivo, de interpretação, que é a teleologia. Qual é a finalidade dessa norma? Então, a calúnia, a difamação, não precisa ter o nome de fake news, nem esperar uma lei nova para que você estabeleça o reparo devido, sem o que não há democracia representativa também por essa novidade, que, aliás, está lá no Brexit, está por trás do experimento do Trump e está por trás da experiência que está no poder no Brasil hoje, com gravíssima centralidade. Então, por que eu digo que o Pacto Constitucional Brasileiro está sendo por um poder usurpador, que às vezes obedece os protocolos, mas avança? Eu fui aluno do professor Paulo Bonavides e dele monitor. Né? Todos conhecem essa figura extraordinária, né? E ele não me censurará, porque tem muito a ver com os valores que ele me incutiu, que ele me ensinou. Ele não censurará essa minha interpretação. Eu acho, professor Valber, e quem estiver nos assistindo, não é, que quando o Constituinte derivado, não é, estabelece uma emenda à Constituição Federal de 88, que proíbe a expansão do gasto público por 20 anos, houve uma derrogação da Constituição. E era caso de ser declarado isso pelo guardião da Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Constituição anuncia, com centralidades, algumas até com características de cláusula pétrea, por exemplo, a obrigação de se remunerar o trabalho no Brasil por um salário mínimo compatível com... Aí lista as despesas. Não esquece sequer, parece uma ironia, não é? Parece quase um assinte, né? Que tem uma vírgula dizendo e lazer. Então é alimentação, transporte, vestuário, aluguel e lazer. Não é? Estava lá. Se eu congelo o gasto público por 20 anos, por exemplo, o SUS está anunciado a atenção de saúde sem qualquer condicionalidade ou qualquer exigência de nível de complexidade,
o SUS é um dever do Estado Nacional Brasileiro, eu tenho hoje 2 milhões de bebês por ano no Brasil. Já não tínhamos, quando essa impertinência foi introduzida, uma atenção materno-infantil minimamente razoável. Falta UTI neonatal no Brasil, de forma grave. Então, se eu digo, num determinado artigo, que fica proibida a expansão do gasto em termos reais, ou seja, eu tenho que congelar por 20 anos, eu estou falando que 40 milhões de bebês brasileiros nascerão sem a vegetativa expansão da atenção materno-infantil. Imagina esta bolha. Instituição dirigente invertida, uma terminologia do professor Gilberto Bercovitch. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa é a outra camada da crise brasileira, né? Uma desconstitucionalização que faz com que a minha geração, que comemorou efusivamente a conquista da Constituição de 88, nós tivemos um grande entusiasmo com ela, porque ela foi um documento, ela foi um troféu para a nossa vitória integral na luta política. Ela refunda a democracia e as suas institucionalidades contra uma noite de 25 anos, né, que baniu brasileiros, que torturou brasileiros, e nós ganhamos todas. Minha geração, tenho 62 anos, nós acreditamos no milagre da política, porque nós fomos lá e ganhamos todas, sem faltar nenhuma. Mas ela fundamentalmente anuncia o nosso sonho de oferecer ao povo brasileiro um estado de bem-estar social, ao modo como o nosso povo pedia, né, que é o welfare state europeu. Lá como hoje, o Latino Barômetro levanta opiniões sem essas vulgaridades de calendário eleitoral, e hoje 80% do povo brasileiro segue achando que a tarefa de educar é pública, que a tarefa de promover a saúde é pública, que a tarefa de animar o desenvolvimento e de promover a equidade desse desenvolvimento é pública, por esmagadora maioria. Vamos lá, Wagner. Contra as privatizações. Isso, completamente. Então, você tem uma usurpação do Pacto Constituinte, mas as novas gerações não saem em defesa da Constituição porque ela virou uma grande mentira, porque ela prometeu e não entregou. Então, essa é a outra característica da crise brasileira. A terceira crise é a mundana. O Brasil, e eu termino com o anúncio desses números, está passando pelo fundo do poço. Passar pelo fundo do poço é quase uma contradição em termos, não é? Mas, infelizmente, há tragédias abaixo do fundo do poço. Eu vejo, com preocupação, que pela primeira vez na história brasileira, nós, talvez tivemos aí uma coisa semelhante nas tentativas isoladas de guerra, né, contra a independência, contra a república, né, os fenômenos aí da luta farroupilha, da balaiada, da sabinada. Houve ali rudimentos de guerra civil no Brasil, mas muito isolados e tal. Hoje eu vejo o esgarçamento do tecido nacional, né, como um risco terrível, porque o cenário internacional hoje é muito mais melífluo, muito menos hostil, sob o ponto de vista dos protocolos, da belicidade explícita, porque a guerra híbrida permite que você destrua um país e sua pretensão de autonomia global por mera propaganda, por mera manipulação ou pelo suborno, como eu acredito acontece com o atual governante brasileiro e sua trempe de generais palacianos, traidores do uniforme de Caxias. Por favor, isso é minha opinião pessoal, não é? Ninguém está obrigado a concordar, mas eu estou denunciando e sustento os argumentos para isso, se alguém quiser reparar essa minha opinião, que eu sei que é muito dura. E eu a expresso não por vontade de agredir ninguém, mas de chamar atenção para o risco de perda definitiva da nacionalidade brasileira, enquanto a imaginarmos como uma nação soberana, que mande no seu próprio nariz e que, portanto, tenha capacidade de dizer não à prepotência dos monopolistas do dinheiro, da ferramenta tecnológica e do aparato industrial sofisticado em tempos de informática. Portanto, a tragédia brasileira que causa essa impressão em mim, e eu termino, é basicamente o seguinte: o amigo já resumiu bem, entre 1930 e 80, o Brasil cresceu 6,25% ao ano, consistentemente. Não faltaram anos seguidos de crescermos a 10%. Chegamos a crescer 15%. Entre 80 e 2010, o Brasil despenca para 2,2% o crescimento médio. Ainda antes de apurar a profundidade da tragédia de 2020 em ocorrência hoje, que pode nos levar à queda do PIB de 9 pontos percentuais, a se crer nos vaticínios do Fundo Monetário Internacional, minha equipe já fala até em queda de 11%, o Brasil vai descer de zero. Então é a pior década desde os anos 1900,
da história do Brasil. Crescimento absolutamente zero em 10 anos. Nós não estamos falando do 1 ano e meio de Bolsonaro, para se ver a tragédia. Nós estamos falando de 1 ano e meio de Bolsonaro, 1 ano e pouco de Temer e alguns anos do PT. Então, é a década mais trágica, nós costumamos usar retoricamente a década de 80 como perdida, né? Nós estamos crescendo a 2,2% naquela década perdida. Agora nós descemos para zero. Não é? E com 2 milhões de pessoas chegando e com toda a grande frustração, né, de outras variáveis, o que é que isso significa no prático? No prático é o seguinte: esse ano terminará com o Estado brasileiro com um déficit primário de 917 bilhões de reais. Isso é 6 vezes o maior déficit que a história brasileira já viu. 6 vezes o maior que nós já vimos. A consequência óbvia que já está em ocorrência entre um silêncio cúmplice, embora neste momento muito perplexo, da grande mídia, é que a dívida pública brasileira, pela primeira vez, vai a 100% do PIB e além. Quando se dá num país periférico ou de desenvolvimento retardatário esse sinal, a aversão a risco se exponencializa. E isto já está acontecendo. A fuga de capitais no Brasil não tem precedente. O Guedes falando essa propaganda toda a agenda política brasileira é fazer a agenda do bom moço internacional. Da Bolsa de Valores saíram do Brasil 70 bilhões de dólares no governo Bolsonaro. Isso significa que a dívida pública está encurtando seus prazos. E o governo perdeu liderança. Porque quando vence uma fração dela, o que está acontecendo hoje? A taxa Selic, que remuneraria essa taxa, os bancos não estão aceitando. Estão obrigando o governo, já há alguns meses, do governo Bolsonaro, a pagar 3 pontos acima da Selic. Isso significa uma iminência de quase moeda, ou seja, na hora que a economia aquecer qualquer coisa, pelo câmbio e por esse fenômeno, nós temos uma pressão inflacionária muito grave na vida brasileira. Consequências disso na vida do povo. Ao fim do ano, 20 milhões de brasileiros desempregados. A PNAD do IBGE essa semana já anuncia que pela primeira vez na história, mais brasileiros, a maioria dos brasileiros, não tem oportunidade de trabalho. A maioria do povo brasileiro. Vale lembrar, nós somos 208 milhões de habitantes, excluindo a população não economicamente ativa, nós caímos aí para uns 170 milhões de habitantes, nós estamos aí com 80 a 90 milhões de brasileiros fora do mundo do trabalho. E a renda que começou a pandemia com R$ 413 por cabeça por ano, dos 100 milhões de mais pobres, está despencando. O genocídio empresarial não tem precedente. Já vem historicamente. Nós tínhamos 30% do PIB em 1980 industriais. Hoje desceu para 10% e destruindo tudo. Não é? Portanto, essas 3 camadas oferecem uma crise que explode toda ela junta nas costas do povo brasileiro. Isso pede um debate. O mercado não tem resposta para isso. Ou nós recuperamos a ideia para a qual estamos derrotados, né, de que a economia política tem que obedecer a uma coordenação estratégica liderada, embora não exclusivista, de forma exclusivista, pelo Estado, que se reconstitua com a iniciativa privada, que estabeleça metas, planos, objetivos, orçamentação, quanto custa, quem vai pagar, qual é o conflito político inerente à distribuição correta politicamente ou socialmente dessa conta. Ou seja, nós estamos falando aí de uma reestruturação institucional que o direito tem que iluminar, mas a política tem que resolver. É disso que eu ando tratando por esses anos todos. Muito obrigado, presidente. Vamos passar agora a palavra para o professor Francisco Queiroz, mas gostaria de pontuar 2 coisas. An Zhongchang já fala que o Brasil é o principal projeto, o principal processo de industrialização nunca visto no mundo. E gostaria de ligar o e gostaria de, com a questão da centralidade do Estado, de ler uma frase... Professor, eu não lhe ouvi a afirmação anterior. Está ouvindo agora? Agora, perfeito. A An Zhongchang já fala que o processo de desindustrialização do Brasil é o maior de toda a história econômica mundial. Nós não temos nenhum processo de desindustrialização igual a esse. E tem uma frase que está no seu livro, de Getúlio Vargas, que parte da esquerda teima em não aceitar o papel central na nossa história, que fala muito bem da centralidade do Estado. Diz que a finalidade do Estado é promover a justiça social, ponto.
Não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Então, é uma frase muito rontuda, usando a expressão de Brizola, que vai delinear, pode delinear o nosso debate. Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Francisco Queiroz. Bom, eu cumprimento a todos os presentes, sobretudo ao doutor Ciro Gomes, ouvi com muita atenção a sua exposição brilhante, tratando com profundidade de questões realmente cruciais do nosso dia a dia, questões que muitas vezes não estão e não são abordadas, como diz, nem pela grande imprensa, nem pelo setor empresarial, e eu vou pontuar alguns aspectos. Por exemplo, a questão da desindustrialização. Eu atribuo a vários fatores. Primeiro, a nossa redução que veio a partir dos anos 90, inclusive com a ideia de liberdade de ingresso de produtos e serviços sem adequada tributação, a queda das nossas barreiras fiscais e outras barreiras ficando naquele patamar médio ou básico de 35%, o que é insuficiente para proteger a produção nacional. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ser o único advogado, era o procurador do órgão estadual chamado CONDEP, que examinava os processos de concessão de incentivos fiscais. Pernambuco chegou a ter o segundo parque têxtil do Brasil. Eu sabia de cor algumas dezenas de fiações e tecelagens aqui existentes. Depois, o Ceará começou um processo de montagem de fiações e tecelagens. Só que, quando abrimos a nossa porta para o produto vindo, sobretudo, do Oriente, com um dumping social muito forte lá e um dumping fiscal também, nós não tivemos mais condição de concorrer. Veja uma coisa muito simples, saindo da tecelagem. A produção paranaense é a maior do Brasil de alho, não consegue concorrer com a produção chinesa. Veja um produto agrícola tão simples, mas nesse caso se conseguiu, se tenta uma sobretarifa para conseguir que parte da produção nacional não vá à lona. Então, eu acho que houve uma colocação muito importante. O Estado ainda é o único elemento capaz de se contrapor aos grandes grupos transnacionais. Quando nós abrimos as nossas fronteiras e nós fizemos pior, nós demos uma grande ênfase à proteção da propriedade intelectual, também no mesmo período, anos 90, seguindo aquela ideia do consenso de Washington, nós possibilitamos grandes transferências de dinheiro para o exterior, nós enfraquecemos a produção nacional. Eu lembro de uma frase que se dizia, ainda na época da antiga União Soviética, como era possível a União Soviética ter a capacidade de mandar foguetes para o espaço e os russos viviam com televisões preto e branco. E a resposta do governante, eu não vou arriscar o nome, que eu confundo qual deles foi, disse, mas aí todos os russos têm televisão. Esse é o grande problema brasileiro. Quando eu olho e vejo como é possível um país que tem 60 milhões de pessoas que tem direito a receber R$600 na pandemia. Ou seja, tem direito a receber $100 e poucos porque estão passando fome. Qual é o país que conseguirá sobreviver no futuro próximo, não é nem, a um contingente de 60 milhões de famintos? Nós teremos problemas seríssimos de convulsão social e que não vão ser resolvidos com medidas de segurança. Não é reforçando polícia, como algumas pessoas com uma mentalidade absolutamente tacanha acham que eu vou acabar com a violência reforçando a polícia. Não, eu vou acabar tendo um mecanismo de inserção dessas pessoas. E eu tenho uma preocupação muito grande, eu não tenho uma visão otimista, de que as populações de países pobres, como Brasil, Angola, Congo, essas populações estão com um risco muito sério, porque elas passaram a não ser mais tão necessárias. Quando nós passamos a ter uma robotização da indústria, nós passamos a ter meios, inclusive para as grandes plantações com pouca mão de obra,
aí vem se pergunta de uma forma bem dura. E esses pobres, para que são? Eles são um estorvo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer grandes plantações em Mato Grosso, onde você tem um homem em cima de uma torre controlando 10 colheitadeiras e você não precisa mais de 2.000 trabalhadores rurais. E esses 2.000 trabalhadores rurais continuam a nascer, continuam a ter filhos. O que é que você vai fazer deles? Você vai assegurar uma renda mínima e uma renda mínima miserável, você vai ter que dar a eles saúde e você não tem tido uma preocupação muito forte naquilo que é fundamental, educação. Como é que o brasileiro vai concorrer em termos de mercado de trabalho com trabalhadores qualificados de outros países? Eu vou dar um exemplo simples. Eu gosto muito de pontuar com exemplo, dizer que isso não é bom. Hoje, mesmo num país como a Índia, é mais barato qualquer empresário aqui, em certas áreas de tecnologia, contratar a elaboração de programas de informática com empresas indianas do que com as nossas. O mercado está aberto. Então, nós temos que ter um esforço de qualificação de pessoal. O que eu observo quando vejo o descuido ou o descaso com áreas educacionais, como um exemplo que me parece bem significativo. Os desastrosos ministros da educação que vêm se sucedendo. Até alguém que disse que se aprofundar muito, não sei se é verdade, o ministro não passou nem no supletivo, não sei se é verdade. Mas, assim, então, coisa dessa ordem é inaceitável. Então, nós temos isso e nós temos um grande problema, que é uma preocupação muito forte em remuneração de capital. Nós temos uma preocupação muito forte em a taxação. Disse, e as pessoas repetem, que a tributação no Brasil é muito alta. Não, a tributação no Brasil é muito injusta, porque a tributação de renda em países, não são países bastante liberais, Estados Unidos, Alemanha, os países nórdicos, eu vou a 50% da tributação de renda. No Brasil, eu chego a 27,5%. Aí diz, não, 27,5% é muito para mim. Mas já para o doutor Valber não é tanto. E para um empresário, um grande financista, é muito pouco. Eu assisti isso em 2005, quando eu era presidente do TRF, num encontro em São Paulo, o Antônio Hermídio de Moraes, que era um grande empresário, ele dizendo que achava injusta a tributação sobre renda. Naquela época ele dizia, porque ninguém, por mais rico que seja, precisa de mais de 300 mil reais para viver muito bem por mês. É muita coisa. Mas as pessoas têm 10 milhões, 20 milhões por mês, que servem para reinvestir, para ter outros milhões e 60 milhões precisando de 600 reais. Então, é esse Brasil, sem assegurar a educação, esse Brasil com a alta taxa de concentração de renda e com essa remessa de recursos, que não são recursos só de empresas estrangeiras, porque hoje muitos brasileiros, dessa pequena camada de poucos milhares que detêm muitos bilhões, estão com suas empresas encasteladas em paraísos fiscais e vêm para cá como investimento estrangeiro, com a proteção de ser investimento estrangeiro. Então, estão muito protegidos contra qualquer risco. Nós temos uma classe média acabrunhada, uma classe pobre miserabilizada e poucas pessoas se preocupando, esse universo pequeno que corresponde ao topo da nossa pirâmide social. Eu sempre digo, nas aulas, o Valber já viu isso muitas vezes, o Brasil não tem uma pirâmide social. O Brasil tem uma tábua rasa com um prego de ponta. Se você pisar na tábua rasa, não tem problema algum. Quantas e quantas vezes eu vi e continuo a ver pobres sendo presos e algemados. E não vi ninguém protestar. Lembrem que aqueles 2 ou 3 precedentes que geraram a súmula das algemas foi só quando pessoas que estavam na ponta do prego tinham o risco de ser presas e algemadas, diferentemente de que em países como a Alemanha, como a França, como os Estados Unidos, se entende que a pessoa é presa e algemada. Mas aqui as pessoas pobres continuam a ser presas e algemadas. E as pessoas melhor aquinhoadas, que são bem aquinhoadas e são apenas alguns milhares, essas estão ao largo disso. Eu tenho a impressão que se nós não tivermos uma mudança na visão do que é o Estado e uma reversão nessa postura que, infelizmente, boa parte da população está contagiada com o discurso que é feito,
nós estamos numa situação de grave risco social. Certo. O professor Valber que quer fazer uma indagação aqui. Professor Valber, indague a sua. Não, o professor Valber me atrapalhou aqui na coisa. O que eu queria dizer é o seguinte: nós temos um quadro social alarmante, porque nós temos, e eu vou fazer uma referência, nada contra a pessoa em si, mas eu acho que o maior mal que nós temos na nossa atual estrutura de governo é com aqueles que controlam o elemento econômico-financeiro do governo. Eu tenho a ministra Damares, que viu Jesus em cima de uma goiabeira. Isso tudo é bobagem. Se ela viu, ótimo. Mas a preocupação maior é ver uma empresa como a Petrobras, que fora problemas acontecidos e verdadeiros em parte, tentando ser desconstruída. Eu tenho uma empresa que tem 14 refinarias e eu pretendo colocar à venda as 8 mais novas e melhores refinarias assentadas. Por quê? Por que eu vendi a empresa que era subsidiária da Petrobras, que era responsável pelo transporte de gás na tubulação? Era uma das empresas rentáveis da Petrobras. Eu teria também outras discussões que a gente vai ver agora surgir com a sanção do projeto de regulação de saneamento. O Estado será responsável pelo saneamento e deve ser sempre, porque se não for, a empresa concessionária da exploração, ela vai ter um plus sobre o custo. E muitas vezes é um plus que essas agências reguladoras que estão funcionando muito mal, capturadas, vão assegurar gordos custos e isso não vai significar melhoria das condições de vida da população brasileira. Então, eu não sou palestrante, apenas que eu tenho efetivamente uma enorme preocupação. Compartilho. E essa preocupação significa que nós temos que ter um Estado forte, que a única proteção, né, não é um Estado autoritário, é um Estado democraticamente forte, com a base social e capaz de se contrapor às grandes pressões do setor financeiro, do setor empresarial, de todos aqueles que têm interesses que lhes são próprios e específicos, mas não são o interesse da grande massa da população brasileira. Essas são as observações, professor Valber e professor Silvio. Meu estimado professor Francisco Queiroz, mais uma vez honrado e cumprimento. Agora, eu me comovo em perceber o brilho, a lucidez extraordinariamente brilhante com que o senhor percebe a complexidade ameaçadora da vida brasileira. Sabe, eu às vezes me sinto numa solidão imensa, porque eu tenho tentado chamar atenção para isso, que o senhor, com tanto brilho e com tanta capacidade de concisão, não é, demonstra. Eu estou seguro do que eu estou falando pela minha vivência, espero estar muito enganado, que pela primeira vez na história nacional nós corremos o risco de um encarceramento da nação. Encontrar 20 milhões de desempregados, com o Estado quebrado ali por dezembro desse ano, com as ajudas de políticas sociais compensatórias cessadas, não é? E na sequência de uma economia completamente arrasada, como está acontecendo, só não vai descambar para a violência se Deus, na sua onipotência, não for servido. Essa é a sua percepção, é de um extraordinário brilho e de uma grande lucidez. Entretanto, é tão brilhante que traz também o argumento pelo qual eu ainda me animo, não é, de passar do ambiente acadêmico, onde as ideias são lançadas e não precisam se demonstrar, senão pelos pares, pelos professores, pelos mestres que vão lhe criticar. Eu ainda tenho a coragem de me propor para presidir o Brasil, não é? Ou a falta de juízo, não é? Algumas pessoas já consideram... Permita uma parte, e teria sido uma ótima opção se não fosse, na verdade, o egoísmo de alguns segmentos que insistiram em uma tese que levaram ao que nós temos hoje. É isso aí. É isso, meu caro mestre. Mas então, veja, eu quero chamar a atenção na passagem da sua reflexão diagnóstica, absolutamente lúcida e que me tira da solidão, não é? É que o senhor vai indicando por onde o Brasil pode ter alternativas, que nos são peculiares também. Então, veja bem, vamos lá. O Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX,
em que nós ainda podemos falar em milhões de oportunidades de trabalho, renda, não é? Numa reforma agrária compatível com os novos tempos. A tecnificação, a agregação de valor, né? O associativismo para ganhar escala, não é? E a assistência técnica e gerencial para ganhar robustez em direção aos canais de comercialização globais, né? Você tem Pernambuco, Petrolina manda manga para o Japão. Então, isso pode ser replicado. O que aconteceu ali, para além do extraordinário espírito empreendedor do povo pernambucano? O que aconteceu ali foi que houve o concurso prático do Estado, que lançou uma infraestrutura impagável para a iniciativa privada, tanto mais de pequeno porte, como é o nosso, e que você pode amanhã emancipar, e como se faz, mas ou você lança, ou aquela grave crise de despoupança nacional mata no nascedouro qualquer ideia. Então, nós temos uma agenda do século XIX, metade dos domicílios brasileiros, em plena segunda década, ou alvorecer da terceira década do século XXI, que a gente assistia, né, os filmes, aquelas distopias dos anos 80 que os americanos tinham da ressaca de perder a competição para os japoneses, simulavam carros aéreos nesses anos de 2020, não é? Nós estamos hoje com metade dos domicílios sem saneamento básico. E não será iniciativa privada, isso é uma grande ilusão, que é um legado. Eu às vezes sou mal entendido, eu sou neto de portugueses, o meu avô era português, e eu tenho muita honra dessa ascendência, mas a escola portuguesa do direito, mal lido, claro que não estou falando dos grandes juristas portugueses, é que a gente tem uma contradição da vida real que uma lei vai resolver. Então, meteram o superávit primário como meta, por uma lei, meteram a proibição de gasto sem precedente na literatura, nem coisa, e agora fizeram uma lei para resolver uma contradição. Qual é? A sociedade brasileira não tem dinheiro para financiar o imobilizado do saneamento básico. E a iniciativa privada só está interessada em uma privatização do operacional numa sociedade que tem uma boa viagem no Recife, que é um lugar rico de qualquer lugar do planeta, é rico como Boa Viagem ou como a Aldeota em Fortaleza, mas logo em seguida vai para a periferia e o vibrião da cólera não respeita. E aí, se você não tiver subsídio cruzado, não se paga o custo operacional também. Compreende? Então, fizeram uma lei, de novo, a intenção é abrir o caminho para o filé, numa privatização, enfim. Mas repare, aqui está uma fronteira em que a gente, saindo da perplexidade ideológica e amadurecendo objetivamente num projeto quem faz o quê, sem preconceito ideológico, embora os valores tenham que presidir isso, porque eu sou uma pessoa que não consigo ser feliz vendo a miséria no meu entorno. Meu sonho é viver aqui, criar meu filho aqui, criar meus netos aqui. Eu não tenho vontade de ter uma mansão em Miami e ir para aquele paraíso cultural dessa humanidade consumista, estúpida, vulgar. Eu tenho horror a isso. Então, é aqui mesmo. Então, a agenda do século XX, retardatária. O Brasil tem complexos industriais que estão na sua reflexão. Qual é a explicação para um país como o Brasil ter uma companhia de petróleo integrada, que é o sonho de todas as companhias globais? É se integrar de maneira a ter, como dizia um reclame da Petrobras no passado, dizia: Petrobras, uma empresa do poço ao posto. Por quê? Porque o negócio do petróleo tem volatilidade, de maneira que um negócio compensa o outro. E o grande negócio é integrar. Então, o que eles estão fazendo? Foram ao Supremo Tribunal Federal, olha o direito de novo, né? Que as pessoas pensam que a gente cultiva o bacharelismo. Não é isso, é porque é aí que está a chave da questão. Olha aqui o que eu vou dizer, professor. Foram ao Supremo Tribunal Federal, o atual governo, e consultaram, não sei por qual foi o expediente, porque não é bem uma consulta, é uma ação qualquer dessas, e era constitucionalidade, enfim. E o Supremo dá a seguinte decisão: privatizar a Petrobras demanda lei específica. Porém, privatizar concessionárias não precisa. Ora, quem determina quem é concessionário ou não numa empresa integrada é o Conselho de Administração da empresa. Então, as subsidiárias. É isso, as subsidiárias. Então, as subsidiárias podem ser privatizadas sem lei. Então, e quem determina o que é subsidiário ou não numa empresa integrada como a Petrobras é o Conselho de Administração. E aí, resultado, desde o Fernando Henrique, esse conselho está privatizado. Desde o Fernando Henrique está privatizado, porque aceitaram algumas maluquices, tais como abrir o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York,
submetendo, por exemplo, a uma legislação absolutamente exótica e pitoresca norte-americana, que, dada a condição da ação ser negociada em Bolsa de Valores de Nova York, ou tenha o mercado americano como destino de qualquer share do seu output, da sua produção, atribui à justiça norte-americana, juiz singular, não é, a faculdade de determinar punições. E hoje existe um interventor da justiça americana dentro da Petrobras, assim como introduziram um dentro da Embraer, que evidentemente vem bem treinado para fazer a tarefa que tem que fazer, que é preparar, por exemplo, a Petrobras para ser entregue e preparar a Embraer como foi entregue para a Boeing. Então, repare, a Petrobras está fazendo subsidiárias, e aí, veja bem, o mercado brasileiro de combustíveis, de derivados, tem escala global já a partir do mercado doméstico, o que é uma plataforma difícil para um país. Se você olhar o México, o Chile, ninguém nas Américas, fora nós e os americanos, tem escala para suportar uma verticalização como a Petrobras representou. Perpassando regimes como a imaginação do Getúlio, tirou do papel Juscelino e o velho Geisel cria o polo petroquímico de Camaçari. Quer dizer, quem tinha sentimento nacional compreendia o papel sensível. E, modernamente, quando essa sensibilidade se agudizou, veja o que está acontecendo do mundo árabe, no Oriente Próximo, no Irã, tudo isso é petróleo. E o Brasil, que ganhou isso quase que por milagre, conseguimos aí fazer o pré-sal, gerar excedentes monstruosos, estamos entregando. 300 mil barris diários é a importação brasileira de derivados de petróleo. Então, a senhora hoje paga... Distribuidor. Entregamos a BR. Os gasodutos e oleodutos. Tudo. Sabe quanto foi a negociata dos gasodutos, professor Francisco Queiroz? Sabe quanto foi a negociata? Venderam e fizeram um contrato take or pay de aluguel, em que 3 anos de aluguel pagam o imobilizado que eles receberam. Todo mundo entendeu bem isso? Pegaram o gasoduto, venderam para a empresa X, receberam 100 e fizeram um contrato oferecendo 100 pelo aluguel por 3 anos. Esse é um país sangrado, nós estamos sendo assaltados. A corrupção não é mais aquela coisa marginal da vulgaridade punguista de cobrar 3% de comissão em obra pública, como foi feito aí nesses escândalos que vieram a lume. A corrupção é o FBI trabalhando aqui por cima do Ministério da Justiça, por cima do Itamaraty, e operando. Quem estiver pensando que eu estou sendo paranoico, hoje na revista Época, não de hoje, mas está nos arquivos, tem uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos, na época da Lava Jato aqui, dizendo claramente que a política de projeção de poder, não é, que o PT estava fazendo com as empresas brasileiras, com financiamento de obras e com subornos, etc., etc., incomodava os americanos. E aí resolveram, porque deram o queixo para bater, ajudar a destruir. E aí é o único país do mundo que destrói pessoa jurídica. A crise de 2008 nos Estados Unidos foi uma devastadora fraude, derivada da desregulamentação cretina que fizeram do sistema financeiro, violando as ponderações dos pais fundadores da América do Norte, que não aceitavam nem a concentração de poder de comunicação, não tem rede nacional, nem de poder financeiro, vendo a força potencial de desmonte da democracia que eles imaginaram com a vitalidade que a democracia americana, para eles, pelo menos, tem, na minha opinião, embora esteja se deformando também. Então, veja, oportunidades em cima das ameaças. Está aí, ó, o Brasil, isso tudo vai ficar mais difícil. O Brasil, se substituir importação em derivados de petróleo, com a capacidade de refino estagnada de 30% que nós temos hoje, e fazendo-se um plano de um país que seja protagonista global de polímeros, novos materiais, que nós tínhamos pensado um polo de poliéster em Pernambuco. Por quê? Porque isso é substituição de importação em áreas onde o país tem expertise tecnológica, aonde a poupança da compra já está posta, o mercado doméstico, e aonde uma política industrial de comércio exterior, onde entram também ponderações muito percussientes do eminente professor Francisco Queiroz, né, também tem que ser celebrada. Rasgamos tudo isso. Rasgamos tudo isso. O complexo industrial da saúde agora ficou em evidência caricata, para não dizer trágica. O Brasil importando equipamento de proteção individual, máscara, né, touca, bata, da China, porque destruímos a indústria brasileira. Ridículo a gente importar rudimentos tecnológicos, como um respirador, um monitor de UTI, prótese. Sabe quanto é a encomenda governamental anual no Brasil? 17 bilhões de dólares.
a uma taxa redonda de R$5 por dólar, estamos falando de 75 bilhões de reais, de dinheiro que já vai embora, financiando emprego lá fora, como podia estar sendo feito em Salgueiro ou em qualquer outro lugar do sertão de Pernambuco, ou do Ceará, né, na fronteira ali do Araripe, né, enfim. Nada nos impede a não ser a política. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio. O maior produtor mundial de proteínas, animais e vegetais, importa do estrangeiro a metade dos seus custos de produção. E o Brasil, que podia ser autônomo e exportador de fertilizante, importa praticamente todo o fertilizante, todos os defensivos agrícolas, quando a gente podia avançar para uma nova geração de defensivos de base biológica ou biotecnológica. Temos aí a Amazônia, temos essa diversidade da Caatinga, temos o Cerrado. Se não formos nós, ninguém tem o potencial que o Brasil tem. Depois você tem a questão do terceiro milênio, que é essa que o professor Francisco Queiroz percebe muito bem. É que assim que chegar o 5G, todas as atividades humanas repetíveis serão mais cedo do que mais tarde, mas mais cedo ou mais tarde, substituídas por algoritmos e máquinas e robôs. E isso vai gerar uma geração de inúteis, para usar a expressão dura, cínica, desse futurólogo que é o professor Hariri, lá da Universidade de Londres, da Universidade da Inglaterra. E isso nós precisamos preparar o nosso povo. Então o Brasil tem uma agenda do século XXI, uma agenda do século XX, uma agenda do século XIX, felizmente com potenciais que são importantes. Não é? Você pode, nesse movimento de complexo industrial da saúde, petróleo, gás e bioenergia, defesa, não é, com a Embraer e suas repercussões, né, e o complexo industrial do agronegócio, o Brasil economiza 100 e bota 100 dentro, são 200 bilhões de dólares. Isso vira um jogo. Se você fizer uma estruturação do sistema tributário em linha com as melhores práticas internacionais, o professor Francisco Queiroz pegou a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil e disse que é muito injusto se cobrar 27,5%. Pois bem, professor, deixa eu agravar o argumento. A alíquota real, líquida, sobre os grandes vencimentos é 6%. Se você estabelecer os abatimentos, as isenções, etc., cai para 6%. Na América do Norte é 40%. E ninguém vai acusar a América do Norte de ser uma república socialista. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Como cobrei uma alíquota adicional de 35% nos salários maiores. Aqui no Ceará, o imposto sobre herança é 8%, que é o teto da Constituição. No Brasil é 4%. Nos Estados Unidos, a menor alíquota sobre grandes heranças é 29%. Em tributação sobre patrimônio, nos últimos anos de tragédia social e econômica, de destruição da empresa nacional brasileira, o Brasil ganhou 29 novos bilionários na lista da Forbes. Nós temos 42 bilionários na lista da Forbes. Se nós cobrarmos entre 0,5% e 1% e dermos uma olhada na conta de capital, que o senhor, na sua brilhantíssima, não estou falando para bajulá-lo ou para agradá-lo, na sua brilhantíssima e concisa perspectiva de ver como o Brasil está ameaçado e, ao mesmo tempo, pontuar as pistas por onde nós podemos resolver, o Brasil arrecada 100 bilhões por ano. Com 0,5 ponto a 1 ponto, se nós dermos uma olhada na conta de capital, em linha com as melhores práticas internacionais. Ou seja, é dura, é ameaçadora a realidade, mas se há um país onde a caricatura é tão grave que a gente pode, removendo-as, não é, mudar o rumo, passar a crescer 4%, 5%, é perfeitamente praticável. Eu chego a simular que o Brasil tem como assumir um compromisso consigo mesmo de dar ao nosso povo indicadores de desenvolvimento humano semelhantes ao da Espanha em 30 anos. E, a partir daí, passa a fazer a orçamentação disso, e metas, objetivos, prazos, é perfeitamente praticável isso. Ótimo. Professor Ciro, só fazer uma pontuação. Na década de 80, nossas exportações eram de 20 bilhões. O mesmo percentual da China, só que o nosso valor das cadeias agregadas era muito superior à da China. Sem mais delongas, vamos passar para... Eu tenho um número, olha aqui. A indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã e parte grande da Coreia do Sul. Hoje, a China sozinha é 16 vezes o Brasil. Você disse. Vamos agora passar a palavra para a professora jovem, brilhante, que hoje é a timoneira do PPGD. É o programa nosso de pós-graduação, onde ela, com seu espírito público, vem se dedicando
juntamente com a colega Manuela Barro. Mariana, a palavra é sua. Professora Mariana, a palavra é sua para inquirir o professor Ciro. Obrigada novamente pelo convite, professor Valber, professor Ciro, professor Francisco Queiroz. Eu estou muito feliz em poder participar desse debate. E a questão, assim, que eu vou tentar ser o mais concisa possível, na verdade, eu vou tentar associar o debate a algumas reflexões sobre direito de desenvolvimento, né, que é o grupo de pesquisa do professor Valber. Na verdade, é um campo de pesquisa que já tem uma longa história. Desde meados do século XX já se fala em direito de desenvolvimento. Primeiro, David Trubeck, que, na verdade, tem uma relação de conversa muito produtiva com o professor Mangabeira Unger, que prefaciou o livro do professor Ciro. Então, a gente tem a turma aqui de Recife, que vem trabalhando em direito de desenvolvimento, tem o pessoal da FGV de São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar há algum tempo na FGV, e aí, professor Ciro, teve uma fala, uma parte da sua fala que eu acho que se encaixa perfeitamente em uma questão muito pulsante para quem discute direito de desenvolvimento no país. Você disse o seguinte: é preciso pensar as políticas públicas a partir de uma coordenação estratégica entre Estado, iniciativa privada e academia. Eu acho que por trás dessa ideia tem uma preocupação sua, que é também minha, de todo mundo que trabalha com direito de desenvolvimento, como, de fato, fazer com que essa coordenação seja, de fato, uma coordenação e não haja assimetrias. Porque, às vezes, a gente está diante de muitos casos em que existe uma falsa coordenação e, na verdade, essa conversa, ela se submete à lógica do mercado, né? Então, quem está atento a esse tipo de compromisso vai se preocupar com essa real conversa entre Estado, universidade e iniciativa privada. E aí eu vou pegar um pouco esse mote para falar especialmente sobre o papel da universidade pública, das pesquisas em universidade pública, e no papel dessas pesquisas para a realização de políticas públicas, pensando especificamente no contexto pós-pandemia. Porque, veja, a gente vai ter que inovar, certo? Só que uma péssima maneira de inovar é acreditar que a inovação acontece de maneira espontânea. Vai chegar alguém extremamente criativo e aí vai pensar como resolver todos os problemas. Para inovar, a gente tem que ter um cuidado com memória, lembrar do passado, como o professor Ciro faz muito bem no seu livro, lembrar das saídas que foram encontradas no passado, das saídas keynesianas, New Deal, é muito importante lembrar delas, mas a gente sabe muito bem que não pode aplicar Keynes sem nenhum tipo de atualização de Keynes, é claro. E, evidentemente, vai ser necessário pensar o que foi feito no passado, quais são os problemas atuais e o que pode ser feito agora. Então, acredito que qualquer saída pós-pandemia inovadora, que não queira ser subserviente a um modelo de mercado, a um estilo Paulo Guedes de governar, vai ter que passar por uma conversa com a academia. Por isso que eu queria lembrar dessa importância do papel da academia. E aí, uma outra coisa importante é que, às vezes, a palavra inovação é uma dessas palavras que parece que foi capturada por um fundamentalismo de mercado. Quem inova são os empreendedores. E é uma inovação feita por um só e não um processo de inovação que é feito através de uma discussão coletiva. Uma discussão coletiva e amarrada em um projeto que não é de curto prazo, de sucesso de um só, mas um processo de longo prazo, que envolve um cuidado especial com as instituições essas que vêm sendo tão mal cuidadas, digamos assim, pelos últimos governos. Bom, mas lembrando disso, e assim, um último elemento que eu queria colocar nessa organização da minha pergunta é o seguinte: olha, se a gente olhar historicamente, de algum tempo para cá, mesmo diante de muitas dificuldades, a gente tem exemplos incríveis da universidade auxiliando o Estado para transformar as políticas públicas. Por exemplo, o Departamento de Sociologia da UFPE, junto com o professor Zé Luiz Raton, pensou no governo Eduardo Campos o Pacto pela Vida. A gente tem um grupo que é muito legal aqui na UFPE, é o grupo de Asa Branca de Criminologia, que vem trabalhando junto com o CNJ.
É um outro exemplo muito interessante. E aí, veja só, o que acontece, às vezes até com pessoas, talvez, não sei se bem intencionadas ou não, bom, mas o que acontece quando essas saídas são pensadas de uma maneira talvez apressada? Vamos pensar, eu dei 2 exemplos de direito penal, certo? Tem uma demanda popular muito grande por um direito penal que pune. E não há uma pergunta suficientemente bem colocada que coloca a questão não o direito penal que pune, mas o direito penal que responde de uma maneira eficiente e preocupada com a dignidade humana a questões ligadas ao crime. E aí, às vezes, o punitivismo, ele dá uma resposta populista e massificada, as pessoas fazem muito sucesso em curto prazo, mas são péssimas em longo prazo. E a gente tem as últimas propostas que a gente viu no campo do direito penal, me pareciam propostas estritamente punitivistas. Para sair desse imbróglio, em vez de uma resposta massificada e populista, a gente precisa fazer o quê? E aí vou voltar ao problema da inovação, como eu quis colocar. Inovação é isso, gente. É você olhar, por exemplo, experiências internacionais. O que é que funciona e o que é que deixa de funcionar em direito penal? É isso, por exemplo, que o Departamento de Sociologia e o pessoal do Grupo Asa Branca de Criminologia da Faculdade de Direito vem fazendo, comparando. E aí eu vou lembrar uma ideia do Mangabeira Unger. Comparar não significa transplantar. Você pode aprender com a experiência internacional, ter em conta as peculiaridades locais e aí atualizar a experiência internacional e, nesse processo, inovar. É assim que se inova, de fato. Com essa devida atenção às experiências passadas, às suas coletivas, de longo prazo e tendo em conta as peculiaridades locais. Esse foi só um prelúdio para que eu pudesse dizer o seguinte: eu acho que a universidade pública importa, o papel da pesquisa importa. Você falou nessa tríade, universidade pública, Estado e iniciativa privada. Acho que são 3 pontos muito importantes para a gente pensar o desenvolvimento do país, mas a gente precisa muitíssimo de investimento na universidade pública, investimento de pesquisa, porque, veja, quando a iniciativa privada investe em pesquisa, às vezes é uma pesquisa um pouco interessada, às vezes é pesquisa em curto prazo. O professor Mangabeira Unger lembra disso o tempo inteiro. A gente precisa de investimento em pesquisas para ter resultados que às vezes não são imediatos, e você não vai ter um lucro privado a partir desse tipo de pesquisa. Então, o que eu queria saber, o que é que você pensa em termos de projetos no futuro, não só da participação da universidade pública, ou claro que você pode se aproximar da universidade privada, mas tem que cuidar para que a universidade privada não funcione a partir da lógica do mercado, porque a lógica da universidade é outra. Então, eu queria entender como é que essa tríade funciona, primeiro, como o Estado vai conseguir investir na universidade pública e como é que essas parcerias podem ser articuladas. Espero que eu tenha sido suficientemente concisa, tentei correr um pouco aqui. Foi mais do que suficientemente brilhante e pontuou também algumas angústias, que é a característica do pensamento no nível em que vocês estão e que me instiga muito a responder pensando, né? Veja, eu faço uma constatação básica, porque, como eu sou um militante da política, eu tento estabelecer uma dialética. Onde é que nós estamos hoje? Nós estamos assim, atolados no zero, com 100 milhões de miseráveis, fora do mercado de trabalho, e não há um debate sobre a solução estratégica disso, e quando eu vejo alguém que está no poder reduzir a resposta a mais do mesmo, de uma agenda que está intelectualmente desmoralizada desde os primórdios dos anos 80, e que agora faz envergonhar o último dos moicanos que ainda defender isso, desde 2008. Então, eu sinto a obrigação desse método, dessa dialética. Então, eu sou um militante, tenho curiosidades acadêmicas, mas eu sou um fazedor. Eu quero instrumentalizar o jovem para que ele, tendo uma compreensão estratégica, deixe de acreditar em salvador da pátria e entre na dinâmica de reenergizar a política, que é a linguagem da democracia, para que a gente descubra, e você fala isso a cada 3 ponderações, da questão do coletivo. Não existe negócio de salvador da pátria, na política a tragédia é maior ainda, culto à personalidade. Nós só vamos virar essa tragédia que o professor Queiroz já destacou. Olha, quando a gente olha, dá vontade de vergar a espinha.
Eu tenho 62 anos de idade, eu não tenho a sua juventude. Quer dizer, caramba, vou cuidar dos meus netos, sabe? Essa porra não tem jeito. Desculpa aí de novo a palavra pouco acadêmica, mas é uma sensação na intimidade que você se pergunta. Eu, entretanto, tenho uma fibra muito grande, porque eu venho da geração que ganhou todas, contra o que parecia ser asfixiante, até do ponto de vista das franquias mínimas, de organizar um movimento dos estudantes e ser preso, ou torturado, ou saber que um companheiro sumiu. E, portanto, eu creio nessa virtude, não é por ingenuidade, não é por abstração idealista, embora eu acho que o idealismo é uma boa energia, que anda muito desmoralizado. Então, neste assunto específico, então a constatação é, só promove êxito civilizatório quem, na sua institucionalidade, cada um na sua institucionalidade, antes de mais nada, como consequência do seu processo de acumulação histórica, não é? Por exemplo, o Brasil tem um desapreço ideológico pelo trabalho como um valor intrínseco derivado da renitência escravista. Isso está no imaginário. Você pensa o quê? Que o debate de reforma trabalhista ele prospera com a facilidade, inclusive entre os trabalhadores que não quebraram uma vitrine. Por quê? Porque o imaginário nosso e o oprimido tende a replicar a ideologia do opressor, né, o desmantelo social, a fragilidade social, não é revolucionária. Esse é o grande equívoco da esquerda populista latino-americana, é imaginar que miséria tem semente revolucionária. O lumpen nunca foi revolucionário, o lumpen tende a ser, por medo, passivo, né, vulnerável à manipulação, autoritária, inclusive. O medo pede autoridade. O Bolsonaro está fazendo essa aposta. Quem orienta ele é burro pra cacete, quem orienta ele é o Bannon. Então, se o brasileiro ficar tudo muito fragilizado, com muito medo, né, o apelo autoritário tem uma viabilidade. Então, voltando ao raciocínio, a constatação, qualquer que seja a institucionalidade, é que jamais prosperou nenhuma nação, pouco importa, é muito importante refletir isso. Cada um tem a sua institucionalidade e o seu processo de acumulação histórica. Então, os americanos foram a uma guerra civil por conta da questão do escravismo. O Brasil foi o último país do mundo ocidental por pressão irresistível do Império Britânico para abolir a escravidão. Nós somos diferentes. Não adianta essa elite brasileira querer imitar a institucionalidade americana, eles querem imitar em tudo, menos na severidade da justiça, que algema todo mundo. Para dar exemplo, se for rico, poderoso, aí que vai algema no pé e na mão, e com a televisão filmando, porque eles têm um efeito pedagógico que é cultural nos Estados Unidos. A polícia parece que procura um grande artista, um grande empresário, um grande futebolista, para todo ano fazer uma mega operação, porque eles sabem, de novo, falando no melhor direito penal, que é o efeito dissuasório da exemplaridade e não do punitivismo abestado. Eu também quero fazer um comentário específico sobre isso. O meu livro frequenta lateralmente esse assunto, mas exemplificando. Então, veja, fundamentalmente, a premissa civilizatória é para a gente imitar. Porque não vi exceção. Alguém pode sempre me dizer, olha, você não viu experiência não sei de onde. Então, eu procurei, insultei todo mundo. Não tem um único país com êxito civilizatório histórico ou na geografia contemporânea que você não vai encontrar isso. O Estado forte, lamentavelmente nem sempre democrático, né? Para nós é preciso colocar a trava da democracia, pelo menos do meu ponto de vista, e acho que é bom, não é ruim. Explico na questão da construção da base social para esse projeto. Uma academia capaz de respeitar a sua autonomia, né, a sua capacidade de pensar em abstrato, de não ter comprometimento com nenhum tipo de encomenda pragmática, seja de quem for, muito menos do mercado, mas que seja livre para fazer também isso, inclusive se cofinanciar, garantindo o caráter público, estatal e gratuito de todas as hierarquias do ensino. Essa é a minha convicção, que mudou, hein? Eu, no passado, considerava injusto que eu chegava na faculdade de Direito, eu morava numa pensão, vindo do interior, e chegava lá de ônibus, né, ou de carona e tal, e o pátio coalhado de carro. Depois eu vi que o último lugar onde a classe média tem algum retorno no Brasil do serviço público é a universidade. Então é uma grande bobagem, nós temos que mantê-la pública, e eu proponho, nesse objetivo de projeto, que o Brasil estabeleça um compromisso de botar 58 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos com a matrícula no ensino superior público até 2030. Quer dizer, até 2030 não, em 30 anos. Seria 2050 a partir de hoje. O ponto de partida, 18 em cada 100.
Só que esse ponto de partida, 18 em cada 100, você pontuou corretamente. Foi feito, sabe, eu não quero falar da boa-fé, mas eu não consigo muito acreditar, sabe, que na política aconteça coisas assim tão inocentes. O Brasil criou os maiores conglomerados de educação privada do planeta Terra. Sabe com quê? Com dinheiro público. ProUni, o que é o ProUni? O ProUni é a renúncia fiscal que sancionou a sonegação, até de contribuições previdenciárias. E aí transforma em vagas para ocupar frações ociosas das empresas de educação. E a outro, o FIES. Veja bem, por que razão não é a América do Norte o lugar que tem maior conglomerado de educação privada do mundo? É o Brasil. Enquanto se faz a retórica privatista, se estatizou o financiamento disso no Brasil, em governos autorreferidos de esquerda, porque correspondia a uma demanda. Enquanto o PCdoB era distraído com a ideia de que estavam pensando em privatizar as universidades federais, o Fernando Henrique privatizou a demanda. E a esquerda, assim referida, manteve a mesma lógica. Não é? Com o ProUni e o FIES, você simplesmente cristalizou uma estrutura de dinheiro público. Sabe o que está acontecendo lateralmente? Hoje, 5 milhões de garotos no Brasil estão com nome sujo no SPC por inadimplência do FIES. O buraco é de 11 bilhões de reais, no começo da vida. Olha as loucuras que esse país tem praticado, inclusive com essa malversação da retórica de esquerda em detrimento da real prática. Né? Então, veja, a outra grande tarefa é, então, reformar o imaginário do empresariado. Então, se é um Estado forte, nós temos que sanear o Estado, porque o Estado brasileiro hoje é nulo. Não tem capacidade de investimento nenhuma, está muito facilmente criticável, porque pega-se um mau exemplo, noveliza-se, generaliza-se, e a população tende a testemunhar favoravelmente ao dogma neoliberal por dois argumentos. Um é mais filosófico, mas que a gente precisa atacar todo dia. Qual é? É que a felicidade humana transitou na sua geração, eu tenho 62 anos de idade, a minha geração era feliz num ambiente subjetivo, espiritual. Não quer dizer religião, mas pode ser também. Mas era a insurgência revolucionária, era a crença possante de que nós tínhamos a capacidade não só de enfrentar o cabo da esquina, mas de mudar as bases da família mononuclear, de natureza judaico-cristã, o equívoco da viagem lisérgica, de que extrapolar os limites psicofísicos do cérebro. Isso tudo é felicitante. Muitos equívocos foram revelados aí, mas hoje ser feliz é acessar um padrão de consumo que nós não somos capazes de oferecer pela nossa condição inferior de produção desse bom, bonito e barato que o jovem da periferia do Recife, de Fortaleza ou do Rio de Janeiro cresce desejando. Então, esse é um debate à parte, mas aqui está a primeira grande solidariedade inconsciente da massa, do povo, da humanidade, a essa oferta do bom, bonito e barato que a competição neoliberal promete, embora tudo isso tenda a se organizar em oligopólios. Quanto maior o adensamento tecnológico, mais truste, mais monopólios. Basta ver o que tem acontecido aí, né, nas tecnologias disruptivas de telecomunicações, e 5G agora tem 2. Né? São 2 e com muita grana pública nos 2 casos, né, os chineses que estão na frente e os norte-americanos que estão logo ali atrasados, mas vão chegar também. Então, repare, reformular o Estado, reestruturar o mundo privado. Aí a tarefa é relativamente simples e desafiadora, mas as caricaturas no Brasil são tão graves que não é fácil falar, mas não é tão fácil fazer. Faz 30 anos, professora Mariana, 30 anos que a rentabilidade dos papéis financiados pelo governo é consistentemente mais alta do que a lucratividade da economia real no Brasil. Vou repetir. Há 30 anos, do Fernando Henrique para cá, o juro é maior na renda fixa do que o lucro médio da agricultura, da pecuária, dos serviços, da indústria, do comércio, etc. Então, nós viciamos toda uma geração de empreendedores privados no Brasil no juro. Então, é preciso trazer essa taxa de juros consistente e modelarmente para uma rentabilidade inferior à rentabilidade média dos negócios, porque não será com apelos patrióticos, idealistas, que o empresariado vai mudar de rumo. Porque eles não mudaram de rumo, eles perderam. Veja, é pitoresco e eu pago um preço porque eu gosto de falar as coisas. E não estou arrependido, nem vou me arrepender jamais. O presidente da Confederação Nacional da Indústria é um falido, que elogia todas as políticas econômicas dos últimos 30 anos que destruíram a indústria de todo mundo e dele. O presidente da Fiesp é um falido, é um ex-industrial.
O presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também perdeu sua empresa. Olha o que eu estou falando. O de Minas Gerais, os 3 maiores conglomerados industriais do Brasil, são ex-industriais que quebraram seus negócios, mas que são felizes aplaudidores, né, desta modelagem econômica que teria destruído as suas empresas, porque na pessoa física ganham na renda fixa. Compreende? Então, é preciso trazer isso concretamente. E isso demanda um ajuste fiscal, não é? Que não pode ser por marreta, não é assim, mas tem margem para fazer no Brasil, mas é uma guerra política. E, por fim, para dar a maior importância ao que eu atribuo mais importância, é preciso reestruturar o sistema público de educação no Brasil. E repare que eu não falei universitário, eu falei o sistema público de educação. Porque você tem muita razão quando estabelece a inconfiabilidade da encomenda privada, que acaba, né, confinando a pragmatismos. Como é que eu adapto aqui o eixo da grampola? E tudo bem, a universidade deve fazer essa resposta. Mas não é assim que se constrói uma nação independente. A nação independente tem que adestrar sua inteligência global, coletiva, e prepará-la para a inovação como cultura de comunidade, cultura de todo mundo. Isso quer dizer uma escola pública que troque o enciclopedismo raso, que é a nossa pedagogia hoje. A pedagogia dominante no nosso país é uma pedagogia que foi desenhada lá atrás para produzir um profissional fordista, que denunciado de forma linda, você não sei se já viu esse filme, deve vê-lo à luz desse argumento agora que eu estou fazendo, vai ficar mais agradável, eu quero crer, é muito agradável, que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele entra numa engrenagem e ele não sabe o que está acontecendo ali e tal, que já era uma denúncia pioneira, né, desse fordismo que destrói a capacidade da pessoa entender a grande pintura, de saber, de compreender o processo, para ser ultra especializado numa coisa qualquer ali, que ele não entende sequer a utilidade daquilo, né? Então, isto daí ainda é o dominante no paradigma pedagógico. No prático, nós hoje ainda temos uma cultura, em tempos de Google, em que o bom aluno é aquele que retém passivamente informações que lhe são transmitidas por um professor muito bem intencionado, mas que foi também treinado para essa pedagogia, e que está dizendo no quadro negro que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil dia 22 de abril de 1500. E quem é o bom aluno? É aquele que, sob estresse, isolado, replica essa informação. Né? Na prova, não pode olhar para o lado, não pode consultar um livro. Isso tudo é lixo. Sabe? Nós precisamos fazer o oposto. Nós precisamos, ao invés de ter a informação que está no Google, ou um garoto hoje não precisa tomar banho, que é uma coisa muito chata, né? Para um adolescente tomar banho, para ir para a escola, pegar um ônibus. Quando ele em casa com um VR que custa R$200 ou R$150, bota o celular, ele viaja com Pedro Álvares Cabral. Ele avista a paisagem de Porto Seguro, né? Ele se avista lá com Dom Manuel, o Venturoso, nas tratativas, porque tudo está disponível. O que nós precisamos fazer agora com essa massa de informações consumista é ensinar a perguntar. Como é que se cria uma cultura de inovação? É ensinando a perguntar. É como é que eu associo informações que existem e, ao associá-las de forma original, eu crio uma informação nova. Isso é a pedagogia que dá. É a escola, né? É o professor que vai ser um orientador, instigador, que vai estimular o aluno rebelde e não pasteurizar todo mundo, né? Another Brick on the Wall é outra denúncia maravilhosa que a música faz, né? Enfim, e isso é um desafio que eu acho que o Brasil tem, vamos dizer, eu fui para Harvard um período, a Law School de Harvard, fui como visiting scholar, e o Dan de Harvard, pelas tantas, me fez uma pergunta constrangedora. Ele diz assim, me explica o que está acontecendo em Harvard, né? Me explica o que acontece com os brasileiros. A gente aqui acha os brasileiros os alunos mais interessantes. E não é por bajulação, é porque são inovadores, são criativos. Os americanos estão se pasteurizando de um jeito tal que não estão mais conseguindo. Então, o brasileiro chega lá, salta de banda, se vira, e eles dão muito valor a isso. Então, é muito fácil entrar em Harvard se você diz, eu sou brasileiro. Aí os caras estão afim, vão exigir premissas e tal, mas aí diz assim, aí eles chegam aqui e a gente faz uma pergunta. O que você veio fazer aqui? Todos dizem, eu vim aqui melhorar meu equipamento acadêmico para voltar e mudar o Brasil. Meu país é um país injusto, desagradável, violento e tal, eu vim me equipar e vou lá para voltar ao Brasil. E aí, me diz o reitor, assim,
E aí nós estressamos esses todos, como é nosso papel, com aquilo que nós acreditamos ser o mainstream, que nós achamos que produzimos o mainstream. Então nós não vamos abrir mão do mainstream, nós estressamos, mas gostaríamos muito, porque queremos inovar, que nós fôssemos contestados, que alguém viesse, oh, vocês estão errados, é por aqui, não é por ali. Ciro, 100% se rendem. Se assumem como fracassados ali nos primeiros 2 anos e depois adquirem um equipamento para voltar para o Brasil para ganhar dinheiro. Aí me perguntam, o que está acontecendo? Aí eu disse, o país não dá oportunidade a isso, é uma coisa, não é, que não estimula. Então, qual é o intelectual sofisticado do Brasil? É o que fez mais nota de rodapé de citação. Isso não desqualifica ninguém, mas, porra, e a tua contribuição para essa montanha de gente que tu leu não vai ter nada? Percebe? E aí a universidade, finalmente, que eu estou falando demais, porque esse é o tema que mais me comove, né? E eu comovidamente sei que é possível. O Ceará, você pode depois entrar no Google, é um dos estados mais pobres do Brasil. E nós temos 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil no ranking do MEC. A cidade de Sobral, onde nós começamos essa experiência, que é a minha cidade, é uma cidade encravada no semiárido do Nordeste brasileiro. Essa cidade tem o IDEB do ano 2030. Já atingimos 9,1 no IDEB, e é a rede toda. Não é uma escola, é a rede toda. Porra, no meio do semiárido do Nordeste, imagina o Brasil. Então, e a universidade? A universidade, eu acho que ela tem que ser expandida, garantida a sua autonomia, e eu pretendo radicalizar a autonomia da universidade, mas radicalizar mesmo. Ela vai se orçamentar, vai ter limites, porque vão participar, porque o orçamento, infelizmente, é limitado. Mas se haverá um afrouxamento da austeridade num governo meu, será para a educação. Mas muito em linha com aquilo que a gente tem feito aqui no Ceará. E aí a universidade vai fazer o quê? Ela vai fazer o que ela quiser, mas ela vai ser estressada pelo governo para responder o que é que nós precisamos fazer para chegar naquelas metas que a política vai consensar no país. Por quê? Porque não tem saída fora do pensamento acadêmico, Mariana. Ninguém sabe fazer nada, a não ser a universidade. Acredite nisso que eu estou lhe dizendo. Até o analfabetismo funcional da elite brasileira tem um desapreço pela universidade, sabe o que é? Ignorância, burrice, eles se sentem envergonhados de não saber nem sequer conversar ou entender uma pergunta. Aí tem essa coisa, não, isso é um universitário, isso é um acadêmico. Se você reparar, o acadêmico é uma figura lunática e tal, à luz dessa vulgaridade consumista do povo e pior mesmo das elites. Então, a universidade precisa ser estimulada, porque ela tem um trauma remanescente ainda da ditadura, que ela foi muito violentada. Muita gente sofreu por pensar, por escrever, por dar aula, e ela desenvolveu uma espécie de entropismo, de autoproteção, né? E uma exacerbação corporativa que tem um traço da nossa cultura em todos os âmbitos, né? As Forças Armadas e tal, isso é um traço do nosso desenho, do nosso imaginário e tal. Mas está na hora de a gente dizer, fique tranquila, ninguém vai lhe estuprar, ninguém vai lhe fazer violência nenhuma. Pelo contrário, você vai passar a ser agora a mais importante instituição do país. Agora, faça o seguinte, me faça uma resposta. A resposta é assim, o Brasil é o 13º país do mundo em produção científica. Sabia, Mariana? Isso é um lugar extremamente honroso e lisonjeiro. E você sabe, a publicação de trabalhos criticados pelos pares e tal, em revistas especializadas. Porra, 13º país do mundo em produção acadêmica. É muita coisa. Portanto, a inteligência está aí. Agora, olha aqui o outro número. É o 76º país do mundo em produção de patente, registro de patente. Olha a distância. E essa distância não é culpa da universidade. É culpa da economia política. Sabe? Que não identifica as novas formas de financiamento, não do empreendedorismo, essa palavra, inclusive, está surradíssima, mas do ato de empreender, o Brasil não tem sequer as expressões em português. Não é mais dinheiro emprestado contra garantia real, com a demonstração de que o risco é minimizado, porque 3 tiveram o mesmo êxito e você estuda o mercado, que é a bobazeira do século XX. Não é mais. O que importa agora é a nova ideia, com potencial monstruoso de inovação e de ganho de valor de mercado, em custo de um altíssimo risco pelo pioneirismo. Então, seed money, angel money, venture capital, não tem nem as expressões em português. Isso é que está na base da inovação nos Estados Unidos e na Europa. Bill Gates, Zuckerberg, o Google,
a Apple, tudo isso vem desse tipo de dinheiro, em que um jovem imaginoso tem ali uma ideia, essa ideia não tem precedente, ele não tem garantia, porque ele começou na garagem de casa, abandonou a universidade, estou falando do exemplo concreto do Steve Jobs, abandona a universidade porque teve uma ideia, e aí vai lá e vai para um board, o board calcula, pô, isso aqui tem uma potencialidade, embora o risco seja monstruoso. Só que o seguinte, uma dá certo e 99 em 100 não dão, mas essa uma dá tão certo que paga os 99 com sobra de 1.000. Não tem nada disso no Brasil, nós temos que estruturar tudo isso, porque o mercado privado, remunerado pelo papel do governo, não está interessado. A aversão a risco no Brasil é absoluta. O governo botou R$1 trilhão agora no sistema financeiro para enfrentar a pandemia, menos de 4% foi operacionalizado para as empresas que estão quebrando. Por quê? Porque o governo não normatizou. Então, é R$1 trilhão do caixa do Banco Central entregue para os bancos na crença passiva de que os bancos vão ampliar a oferta e diminuir juro, contrair a oferta e aumentar o juro. Aí como é isso? Essa montanha de dinheiro chega no fim da tarde, isso não sai na grande mídia, porque os rentistas são donos da mídia, é uma mídia nepotista e tal. Então, essa montanha de dinheiro que sobra, dinheiro público, eles emprestam para o governo contra a taxa Selic no fim da tarde por 3 dias de prazo, por 4 dias de prazo. Na hora da pandemia, já saiu o lucro do primeiro trimestre no Brasil, dos bancos, é escandaloso. A indústria perdeu 26% de faturamento, o comércio perdeu 40% de faturamento, salvo a agricultura de exportação, que ganhou dinheiro por causa do câmbio, mas perdeu volume também, o resto da economia está todo indo para o vinagre e os bancos com a rentabilidade lá em cima. Percebe? Isso é dinheiro público. Então, o redesenho do empresariado, o redesenho do Estado e, fundamentalmente, o empoderamento, mas o redesenho da universidade, não é por nada. Você vai o seguinte, você vai fazer o que você quiser. O seu orçamento será debatido e aberto e público. É a gratuidade em todos os níveis, especialmente, eles querem revogar, na pós-graduação, que é onde começa a se superar o trauma da universidade de ter que acudir ao desastre do ensino médio, né? E começa, de fato, o ensino de qualificação superior. Mas esse choque, vamos dizer, do paradigma pedagógico tem que perpassar o processo inteiro. Bem, agradeço a professora Mariana. Professor Ciro, infelizmente, 1h41 de conferência. É a hora de dizermos, chorando, adeus, um até breve, a faculdade ainda lhe espera. Eu costumo dizer, nosso salão nobre, nós, em 1827, Dom Pedro II criou as 2 faculdades, as co-irmãs, a Faculdade de Direito do Recife, que era em Olinda, e a Faculdade do Lago São Francisco. Mas nosso salão nobre, professor Ciro, indubitavelmente é muito mais bonito do que o dos paulistas. E a nossa faculdade também. E a nossa faculdade também. E as arcadas. Eu dou testemunho. Eu conheço as 2 e, sem dúvida, a do Recife é mais bonita. Então, já fica o convite, em nome do professor Francisco, que é o diretor, em nome da professora Mariana, que é a diretora, a coordenadora, e a professora Manuela Vá, do PPGD. Gostaria de dizer que foi uma honra. Gostaria de só pontuar uma questão. Oliveira Viana, lá no 1920, século XX, dizia para o idealismo utópico e o idealismo orgânico. O idealismo utópico é aquilo que os estudantes vão, ficam saboreando as questões da democracia, e quando vão para cá, há um gap entre o fato e a norma. Então, isso produz um sistema jurídico extremamente periférico. Nós temos um modelo econômico que deu muito certo, em torno de 7% durante quase 50 anos. Hoje em dia que nós temos uma nova teoria moderna, que nós já aplicávamos sem esse rudimento lá atrás, onde nós temos a economia de comunhão, onde nós temos experiências alvissareiras, será que não seria a hora de dar um olhar para nós mesmos e olhar essa sinergia? Então, com essas palavras, e sem mais delongas por causa da hora, eu passo-lhe a palavra e agradecendo em nome, permita, todos da Faculdade Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito, do Programa de Pós-Graduação, do Projeto Direito em Desenvolvimento, sua presença, e é alguém que, no mundo, volta a dizer, e obscurantismo tenta achar luzes. Goethe dizia em Werther, eu quero luzes, luzes e mais luzes. Espero que essa expressão ecoe para todos nós.
Eu quero agradecer a belíssima noite, a agradabilíssima noite, me desculpar porque abusei de sua atenção, de sua paciência, porque, volto a dizer, eu como professor Francisco Queiroz Cavalcante, estou muito angustiado e eu transformo a minha angústia em militância. E aí acabei fazendo dessa noite também essa coisa por admiração e profundo respeito à sua casa. Todos nós, volto a dizer, que cultivamos o direito como talvez a mais sofisticada das artes do ser humano, pelo menos essa é a vocação que eu escolhi, quando se refere à Escola de Direito de Recife, a nossa querida escola. Muito obrigado, professor Francisco Queiroz Cavalcante, pelo privilégio. Muito obrigado à professora Mariana Fischer, jovem, talentosa, já evidente, a Mara, que nos acompanhou lá do Rio Grande, e a você, meu estimado amigo, se me permite usar o vosso missê, Valber Agra, que é hoje o meu guru, para além de um grande intelectual, um advogado absolutamente brilhante, que tem salvo o Brasil, e a história lhe fará justiça, pelo menos com o meu testemunho. Um forte abraço, obrigado por essa noite. Com essa generosidade. Um abraço a todos e a todas. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Até mais. Boa noite.